E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do Energy Channel. Hoje nós estamos recebendo aqui o Denis, representando aqui a Goodway. Denis, bom, Opa, primeiro, obrigado por ter vindo, muito obrigado, né? E trouxe um presentinho aqui, pessoal. Canequinha daqui da o Goodway, Luiz personalizada. sempre se puxa nos brindes, né? É isso aí. Bom, mas é um prazer estar aqui contigo, Ricardo, que tá trazendo um pouco aqui da nosso portfólio, da nossa história aqui para esse canal que é tão relevante aí no nosso setor, né? Obrigado pelo espaço. Pô, eu que agradeço. E quando a gente fala de novidade, tem que ter Goodway passando aqui no Energy Channel. Bastante. Agora, vamos começar esse bate-papo aqui, Denis, quando a gente fala de mercado, né, para os integradores hoje, né? Como que eles estão se virando nesse novo mercado? Porque eu falo assim, se virar no bom sentido, né? Porque quem souber entender o que que é o novo, como fazer, eu acho que tem muito campo aí pela frente. Eu acho que o segredo do empresário brasileiro é a adaptabilidade, né? Até é complicado de falar, mas é uma vontade de entender aquele problema para se superar e continuar no mercado, né? Porque a gente viu aí nos últimos anos aí várias mudanças aí, passou um temporal aí que Exato. derrubou muita fruta que estava caindo do pé. Quem está ali firme agora no mercado são empresas que conseguiram entender o mercado, fazer essa leitura e levar um produto novo lá, uma abordagem nova para os clientes deles, né? Porque a gente teve aí 2023 a mudança de legislação, né? Agora entrou a inversão de fluxo, né? Tudo isso vem vindo, o pessoal vai ter que ir somando isso no portfólio, né? E a Goodway traz o quê? Traz a solução para esses integradores aqui conseguirem levar a solução lá para o cliente, montar uma estratégia, né, para conseguir se manter no mercado ali e conseguir decolar ali mesmo com Uhum. essas adversidades, né? A Goodwill ela ela consegue ganhar muito respeito dos integradores por conta de ser uma marca que está já consolidada no mercado brasileiro há muito tempo, tem histórico de equipamentos sendo, né, 100% ativos ali funcionando muito bem, e quando tem alguma coisa também tem uma questão de um pronto atendimento. E o mais importante, quando a gente fala dessa proximidade com o integrador, esse é o momento da Goodwill. Justamente isso, porque a Goodway está no mercado brasileiro aqui como marca desde 2018, né? Uhum. E desde 2018, uma das coisas que a gente sempre preza, né, para a empresa estar junto lá na ponta, que é o integrador, que é realmente quem vai botar a mão na massa e escolher o nosso produto ali, é dar esse suporte, tá? E tanto que a gente tem duas vertentes aqui dentro, tem todo um time de pré-vendas, do qual eu faço parte, que a gente faz esse treinamento para os clientes, a gente mostra para eles por onde que eles podem andar, como é que vão fazer um dimensionamento numa bateria, no fotovoltaico, né? Zero grid, talvez, né? E também tem todo o nosso time lá de pós-vendas, que é elogiadíssimo no Brasil. A gente pode até, uma das melhores provas sociais que a gente tem hoje em dia é buscar lá no Instagram, no LinkedIn, vai ver que só tem elogios ali dentro, né? Por quê? Porque é um time competente pra caramba, o pessoal vai seguido para a China fazer atualizações técnicas também, e a parte de atendimento, né, ao público, né, o olho no olho assim, é muito rápido, né? Hoje em dia, se você mandar uma mensagem aqui para o nosso suporte, 15 minutos ali, já vai estar direcionado para resolver o problema, sabe? Muito rápido Tem um isso. canal muito fácil no WhatsApp, né? Exatamente, é isso que o pessoal precisa hoje em dia, né? Sim. O cara está no campo lá, ele precisa de uma ajuda, não necessariamente porque o equipamento deu problema, mas às vezes é uma necessidade de Configuração. configuração. Ah, não sei a senha para entrar no aplicativo, às vezes o cara esquece. Cara, rapidinho, tá lá no campo, manda mensagem lá, o pessoal responde, tá resolvido. Tá. E aí você falou da tecnologia, você falou um pouquinho de zero grid, a gente vai falar aqui isso aqui agora um pouco. Uhum. Quando a gente olha para o cenário de tecnologia, né, a tecnologia ela ajuda o integrador a virada de chave, né, porque o portfólio, para quem está Isso. chegando, o portfólio da Goodwill ele é muito extenso. Ele traz ali desde a questão do BIPV, que você pode aplicar com Isso, uma excelência hoje em projetos, até toda a parte de inversores, até chegar no armazenamento. Então a gente vê que a tecnologia ela tem que estar avançando junto, junto né, com o com o mercado. mercado, com as tendências, com as questões de regulação. E isso é o ponto aonde a gente chega. A Goodwill é um ecossistema completo. É um sistema completo, Ricardo. A gente vai ter, como você comentou ali, painéis voltados para a arquitetura, toda uma linha de painéis aí, que não são painéis tradicionais, são Uhum. exclusivos para uso, para colocar numa fachada, colocar no carport, num telhado que tem uma estrutura comprometida, por exemplo, um painel ultraleve. Tá? Depois, indo para a parte on-grid, a gente vai ter lá todo o nosso portfólio de on-grid que sempre vai ser pensado para o mercado brasileiro. Tá?
porque a gente tem lá na matriz um portfólio gigantesco. Aí a gente filtra isso, o que mais vai se encaixar aqui no mercado brasileiro. E um belo exemplo disso é o inversor de 7,5 kW. Né? Inversor de 7,5 para entrar ali no Fast Track, tem tudo a ver com o mercado nacional. É Então, um inversor pensado para o mercado nacional. Pensado para a normativa nacional. Né? Outro inversor também é um trifásico de 8 kW. Né? Onde a gente tem aqui algumas cooperativas que limitam o desbalanceamento entre fases. Não pode colocar um inversor monofásico maior que 5 kW, por exemplo. A gente faz um inversor trifásico menor justamente para essas cooperativas. Vende muito bem em estados como Santa Catarina, que tem diversas cooperativas. Né? Então, toda essa escolha de produtos aqui, ela é toda pensada para o integrador ter lá na prateleira produtos que vão atender a solução que ele precisa. Né? Sim. E aí você olha para as questões de aprendizado, né? Quando a gente olha assim, quais são os cenários hoje e que a gente pode oferecer? A gente olha para um zero grid, por exemplo. A gente falava de zero grid antes, lá no começo do mercado, falava de energia solar, você falava de zero grid. Falava zero grid, né? E hoje, como que está essa questão? O que pode ser facilmente hoje aplicado no mercado? Tem várias aplicações. Né? Um exemplo, tem muita gente hoje em dia trabalhando em Mercado Livre. O Mercado Livre até pode se tornar autoprodutor e tal, mas é toda uma burocracia lá, adequações, às vezes, que não compensam. Né? Então, o integrador busca atender às vezes uma indústria, um mercado, alguma coisa assim, que já esteja no Mercado Livre, colocando fotovoltaico e fazendo uma limitação de exportação. Então, a gente tem toda uma linha lá de monitores, né, sistemas que vão fazer a leitura da injeção, leitura do consumo, para regular a potência dos inversores de forma que não haja excedente, que não vá exportar. Prejudicar a rede ou né, cometer alguma irregularidade, vamos dizer assim. Isso, pagar multa daqui a pouco, né? Tá. E aí, além disso, a gente consegue até agregar outros, digamos, subprodutos, né? Por exemplo, uma correção de fator de potência. Né? O próprio medidor ali, a gente consegue fazer a correção de fator de potência dos inversores, né? Eles vão se adaptar para corrigir daqui a pouco alguma carga indutiva que ele tenha lá, que esteja, né, adiantando, atrasando as fases ali. E isso vai fazer com que ele evite aquela multa por reativo. Então, tudo isso vai se encaixando ali, né, para entregar a melhor solução ali. Então a palavra é solução, né? Olhar para o empresário, olhar para as questões de mercado, falar. Você deu um exemplo muito legal aqui, né? Quando a gente olha para o empresário brasileiro, você que está chegando agora nesse vídeo aqui, e você fala assim, tá, então vamos lá. Eu tenho uma indústria, eu consumo X por mês no Mercado Livre, mas eu posso diminuir esse X se eu tenho uma usina própria, trabalhando para você. E aí a única questão é que quando você está no zero grid, você precisa também de uma homologação. Falar, olha, existe esse projeto, está aqui, só que ele não vai injetar. É isso? Não vai injetar. O sistema ali com limitação de potência, né, se for no zero grid mesmo, até ele é isento de outorga, né, mas a gente tem que informar a concessionária que vai estar com o sistema exigindo, né, diversos parâmetros e tal. As concessionárias, às vezes, até pedem algo a mais, tá, para fazer. Às vezes pedem, sei lá, quantos milissegundos ele leva para reagir a aquelas detalhes que as concessionárias, às vezes, tentam, né, ajudar, né, o nosso camarada. Então, a gente tem lá documentos ali prontos, ali, se o pessoal ligar para o nosso suporte, já vão mandar esse documento pronto lá, que vai auxiliar ele para homologar em diversas concessionárias. Então, a gente tem toda essa parte documental também para trabalhar junto com o integrador. Legal. E você tem visto isso ser aplicado em várias usinas? Bastante. Principalmente quando a gente começa a trabalhar com baterias. Aí, claro, o cenário já muda aqui, que a gente começa a colocar, além dessas soluções que a gente comentou, também coloca outros benefícios. É uma caixa de ferramenta, né? Você tem lá o zero grid, mas pode ter uma bateria. A bateria pode também fazer outras funções dentro da operação daquele cliente. Pode. E aqui que o pessoal precisa entender hoje, que agora, quando a gente vai trabalhar com bateria, a gente não vai estar trabalhando com um sistema que é basicamente pegar a conta de luz, ver quantos painéis e fazer o orçamento para ele. Né? Agora mudou tudo. Agora, para o integrador fazer um projeto com bateria, um projeto com zero grid, ele vai ter que entender a solução, entender o que ele vai precisar, qual o processo que ele está fazendo. Vou dar um exemplo, que a gente estava ontem conversando com o integrador, que ele me trouxe um exemplo de um cliente que ele está trabalhando, que é um frigorífico. Né?
eu te confesso que eu sou, Uhum. como a gente diz lá no sul, eu sou guri de apartamento, não conheço a parte do campo, assim, né? Ele começou a me explicar todo o processo, como é que funciona o frigorífico, desde a parte das matrizes, onde vai criar lá os porquinhos, né? Como é que vai fazer o abate, refrigerar, fazer a embalagem. Então tem todo um processo que aquilo ali vai estar trabalhando e o integrador ele vai ter que entender ali aonde que está a perda de dinheiro do cliente final, caso falte energia. Uma conta básica ali que a gente estava fazendo, ele tinha lá o número de quedas de luz, tinha lá o valor que ele gastava por gerador a diesel, né? Esse integrador está bem avançado nesse cálculo aí. E já sabia quanto que ele estava perdendo de produto, né? Ou seja, de carne lá, cada vez que faltava energia. Então, ele conseguiu montar esse cenário inteiro. Então, ele consegue ver exatamente ali aonde que ele precisa botar um sistema com baterias ali. Tá? Outro exemplo, é uma determinada carga lá que ele vai estar trabalhando com demanda contratada. Uhum. Tá? Às vezes é assim, é um mercado que ele não tem como colocar um fotovoltaico. Tá? Dá para trabalhar esse cliente aí? Dá. Mas o que o integrador tem que fazer? Tem que entender o que a gente tem de produtos para conseguir entregar uma solução rentável para esse cliente final lá, como, por exemplo, o famoso load shift, né, o time shift. Né, depende a gente muda o nome de vez em quando, mas o que é isso? É carregar a bateria fora a ponta e descarregar na hora ponta. Ah, eu vou exportar essa energia na ponta? Não necessariamente. A gente pode só pegar aquela energia toda que ele vai consumir das 18 às 21 e fazer com que ele consuma aquilo ali a 30 centavos do fora ponta e não a R$ 4. Uhum. Né? Então, só nisso aí a gente consegue economias aí de 80, 90% aí no horário ponta, que justificam o investimento de baterias, que ele vai ter, entre aspas, né, de brinde um sistema de backup, né, para abastecer boa parte dessa indústria, desse mercado. E lembrando que o backup para algumas indústrias pode ser crucial para a operação, né? Quando a gente olha É. assim e fala, quanto que é perder, quantifica para a gente aqui o quanto que é perder insumo numa parada de máquina. Eles vão saber de cor isso. É. Né? O empresário vai saber. Toda noite que ele vai dormir depois de um temporal que nem teve agora, segunda-feira aqui em São Paulo, ele sabe exatamente quanto que ele deixou de botar no bolso. Uhum. Esse número ele vai ter na ponta da língua. Ou seja, né, toda solução ela vem para somar mesmo. Então, quando a gente fala de dimensionamento, o que você pode dar de dica aí para quem está chegando aqui nesse vídeo agora? E tanto o empresário, o cliente final, né? Porque a Goodwin, a gente está falando aqui, dando um case aqui de uma indústria, mas a Goodwin ela tem desde do residencial até o grandes usinas, Não, né? sistemas, vamos falar de sistema híbrido, né? Sistema híbrido a gente tem os nossos menores aí de 3,5 kW, Partindo e né? vai. E vai ter inversores aí de 100 kW híbrido. Lançamos agora inversor de 50 kW híbrido trifásico, 220, inclusive. Tá? São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que é 127, 220, tem solução ali também. Soluções intermediárias ali, 20 kW, né, 18 kW, 220 também. Bancos de bateria aí que chega de 5 kWh até quase 1 mega. Uhum. Então tem um range aí gigantesco, tá? Que dá para encaixar aí desde um residencial, um comercial pequeno, até uma indústria, um sistema de pivô, né, para irrigação, né, de campo. Né? Então tudo isso a gente consegue abastecer com esses produtos. Né? Normalmente o pessoal pergunta assim, a primeira pergunta que o pessoal vai fazer quando a gente fala de bateria é aquela famosa assim, quanto tempo dura essa bateria? Vale a pena? Dura? Vale a pena? O Não dura investimento? 2 anos? Uhum. Não, agora mudou, né? Às vezes o pessoal tem uma ideia assim, mas posso botar bateria de chumbo? Uhum. Hoje mudou tudo isso aqui, né? Bateria de chumbo, se a gente for botar no mesmo nível, né, a bateria de lítio, que é a que a gente trabalha, com bateria de chumbo, a gente vai ver que ela, para ter a mesma quantidade de energia na bateria de chumbo, eu vou gastar 2 vezes mais, sabe? Então, hoje em dia não faz mais sentido, né? A bateria de chumbo dura 2 anos e uma bateria de lítio dura além de 10 anos. Só a Uhum. garantia que a gente dá é 10 anos. Então, Entendi. dura muito mais tempo. Então, o que o pessoal tem que entender, assim, que a gente tem que montar o sistema voltado para a necessidade do cliente. Então, se ele perguntar quantas horas dura, a gente vai devolver a pergunta e vai dizer, quer que dure quantas horas? Né? Sim, sim. Porque se pegar, por exemplo, um sistema aí
inversor trifásico de 30 kW e um banco de bateria aí de 450 kWh, que é um banco bem generoso, né? Trabalhando a plena carga desse inversor, a gente vai ter aí 15 horas, né? 450 por 30, 15 horas de autonomia. Olha, 15 horas de autonomia é muito mais que foi no temporal aqui, né? Então Lembrando que ela pode se recarregar, né? Ah, muito bem lembrado. Né? Porque você está com solar, se você tiver o solar ativo. Muita gente fala, ah, tá, então eu posso trabalhar só com a bateria? Sim, você pode ter só a bateria sem o solar. Tranquilamente. Mas se você tem o solar, você tem uma fonte de entrada de energia Melhor ainda. a mais ainda no seu sistema. Justamente. Eu estava vendo aqui, esses dias fui na Vila Mariana ali, estava vendo os restaurantes, todos eles com um gerador em cima. E todos os geradores parados. Aí fiquei pensando assim, né? Engenheiro é fogo, né? A gente começa a fazer conta jantando, né? Estava vendo ali, custo do gerador, custo de manutenção, custo da estrutura para botar aquele gerador lá. Toda uma parte metálica. Munk para instalar ali, combustível, tudo para ele ficar lá paradinho, né? Sem fazer nada. Aí se a gente pega aí nesse sistema, bota um sistema híbrido, tá? Talvez o investimento inicial, o capex ali, seja um pouco maior, só que ele vai se pagar, ele vai estar gerando energia. É que o empresário não sabe ainda disso, né? Mas é aí que tá, né? Como o empresário não sabe, quem é que sabe? Nosso parceiro integrador. O cara que estuda, o cara que assiste vídeos como esse, é o cara que vai atrás. Esse cara aí... Tem que levar informação. Tem que levar informação lá na ponta. Aí quando ele leva lá na ponta, a primeira coisa que ele vai dizer, ah não, mas o sistema de bateria vai ser muito caro. Não é muito caro. Vamos lá. Primeiro lugar, não está mais tão caro como era antigamente. Quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar na Goodyear um pouco mais de 2 anos aqui, a bateria custava 3 vezes mais do que está hoje. Então, dá uma queda vertiginosa. Esse é um ponto. Segundo, ele tem que entender que aquilo ali vai se pagar, vai trazer retorno para ele. Não vai ser igual um gerador que ele vai estar lá parado, né, esperando o temporal. Tá? Então, tudo isso vai ter que ser somado ali. Aí você vai somar geração do fotovoltaico, on-grid. Isso o pessoal já sabe fazer de cor, está, né? Acostumado. Segundo, lucro cessante quando falta energia. Terceiro, um load shift aí para o cara fazer um grupo A ali sem pagar custo de demanda contratada. Terceiro, peak shaving. O pessoal também não lembra disso. Mas quando a gente tem a gente ultrapassa o consumo da demanda, a gente paga a multa. Né? E se eu utilizar a energia da bateria para amortecer esses picos, eu vou reduzir a multa do cliente, eu posso até reduzir a demanda contratada do cliente. Então, rapidinho aqui, eu trouxe 4 benefícios aí do sistema de bateria. Que, na somatória de um ano, é uma economia gigantesca. Aí você vai colocar lá na ponta do lápis. O sistema on-grid vai ter um payback de, vamos supor lá, 3 anos e meio. Tá. Né? Por isso que a arquitetura financeira... Muito, cara. a bateria vai baixar muito. E a arquitetura financeira hoje, quando a gente olha para o integrador, né? O dimensionamento não é mais o mesmo. Ele tem que aprender a entender o que é levar estas informações detalhadas, como você acabou de passar aqui. Eles, olha, é isso, se você perder aqui, uma outra informação aqui que você não falou. E o conforto do barulho do gerador. Tem isso né? também. Se você levar todo esse conjunto de informação e levar um dimensionamento justo ali, não tem como não o empresário olhar e falar, poxa, não, isso faz total sentido cair para isso. Não tem nem comparação, né? Porque o ruído de um inversor vai ser a ventoinha no máximo. Exato. Ali, né? Agora, para ajudar aqui, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, que está muito legal. Quando a gente fala de dimensionamento, eu sei que a Goodyear ela tem essa caixa de ferramenta completa, né? São poucas empresas que você abre e você fala, tem BIPV? Tem. Para quem está chegando, o que é BIPV? O sistema fotovoltaico integrado à construção. Building Integrated Photovoltaics. Isso. E aí o que você pode fazer com isso? Você pode produzir a sua energia numa fachada, em uma telha mais sensível, né, onde você não aguenta peso. Você pode criar isso com uma forma mais estética, bonita, né, e continuar gerando energia. Então, quer dizer, toda essa caixa de ferramenta requer um dimensionamento especial. Como que a Goodyear está enxergando essa parte de suporte para fazer essa ajuda e esse integrador ter essa questão com dimensionamento novo, que vamos chamar de dimensionamento 2.0? Exatamente, 2.0 mesmo, porque a gente vai ter, como comentei, né, a gente tem toda essa vertical ali de pré-vendas, que é todo um time de engenharia. Hoje a gente está aí contando com o BIPV, a gente deve estar contando no nível Brasil a 8, 9 engenheiros. Tá? Que o integrador pode tranquilamente entrar em contato lá, entrar no nosso site, né,
Goodway.com vai ser direcionado para o site brasileiro. E Vai lá ter tem. lá o Fale Conosco, pode entrar em contato com o nosso suporte, mandar um WhatsApp ali, olha, preciso de ajuda para dimensionar um BIPV, preciso de ajuda para dimensionar uma bateria. Eles vão redirecionar isso para um dos nossos engenheiros, a gente vai entrar em contato, e aí começa toda uma O trajetória caminho. aqui dentro, né? Existe essa parceria. Existe completamente. Então, o que a gente vai fazer inicialmente, né? Só para mostrar como é que funciona aqui dentro, né? Vamos fazer um contato inicial ali com esse integrador, entender a necessidade dele. Vamos fazer talvez uma reunião online para entender melhor a situação, dar algumas dicas para ele também, para ir atrás de mais informações caso necessário, né? Se for de BIPV, tem toda uma vertical também para BIPV com engenheiros exclusivos para isso. Se for para inversores, se for para bateria, a gente vai ajudar ele assim, olha, vai lá no cliente, pergunta isso, tá? Vai te dar já o questionário pronto lá para ele. Com isso na mão ele volta para nós. A gente tem lá um sistema que vai fazer um dimensionamento dessa bateria lá, esse sistema híbrido, né? A gente vai abrir com ele, olha, usa dessa maneira. Tá? Fazer esse cálculo, aqui bota esses valores, entrega para ele essa planilha já pronta. O trabalho que ele vai ter que fazer é ir direto lá no distribuidor parceiro da Goodway e fazer a cotação. Tá? Então, a caixa preta da Goodway é exatamente isso. O cara chega para nós com uma dúvida, uma solicitação, né? A gente trabalha isso e a saída, né, o output que vai ter ali, é direcionar ele para algum integrador perto dele ou que tem esse produto, né, ou que ele já trabalha. Né? Nossa rede de distribuição ela é bem ampla, tá? A gente está em todo o Brasil, estamos aí com 5 distribuidores bem grandes aqui trabalhando, então a gente consegue abraçar em qualquer lugar do país. Uhum. Então essa é a ideia. O cara chega um problema, a gente entrega a solução, ele só vai buscar o produto. Ou seja, né, ele vai somar a engenharia dele com a de vocês e, obviamente, tendo esses dois lados, o trabalho tem que ser um trabalho de excelência da entrega. Com certeza. E é muito legal. Então, nossa, Denis, que legal esse bate-papo aqui com você, com o Goodway, que a gente foi visitar lá na última Intersolar. Uhum. Né? Então foi legal ver lá os equipamentos, foi legal também conhecer as fábricas da Goodway lá na China, ver o quanto a empresa é preparada aí para o novo, né? Para lançar novos produtos e novidades que sempre estão surgindo a cada ano que passa, a gente tem novidade para lançar aqui. E eu vou te agradecer então por esse bate-papo e convidar já para um próximo. Tem muito assunto pela frente ainda. Com certeza, com certeza. Tem muito assunto. Se você estiver passando por São Paulo, me avisa para a gente continuar esse bate-papo. Tá, Tá também bom? fazer um último convite também para quem estiver para São Paulo e precisar enxergar os nossos produtos. A gente tem um laboratório prontinho para receber o integrador. Se o integrador quiser levar o cliente final também, tá? A gente pode entrar em contato lá com eles para fazer essa colhida aí, né? Tanto do integrador quanto do cliente final, mostrando nosso laboratório, equipamentos em funcionamento, tem toda a linha lá instalada, tá? Então fica o convite aí para todos os teus assinantes aí. Com certeza. Então, pessoal, tá? O convite está feito, hein? A Goodway tem um laboratório incrível aqui em São Paulo. Se estiver passando por aqui, quer conhecer, entre em contato com o pessoal da Goodway, que vocês vão ter essa oportunidade única de passear, ver como que é lá dentro, o que tem de equipamento funcionando. É isso aí. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Até mais.